Bem-vindos todos a mais um vídeo da Escola Clássica. Estamos aqui no capítulo 8º do Evangelho de Marcos. E, claro, no primeiro versículo. Vamos ver então se vocês todos percebem do que eu estou lendo aqui. Ou que história é esta aqui, que parte da narrativa de Cristo, das ações de Cristo, nós estamos falando em latim. In illis diebus iterum cum turba multa esset, nec aberent, quod manducarent, convocatis discipulis ait illis. Misereor super turbam, quia iam triduo sustinent me, nec habent, quod manducent. Bom, quem quiser ouvir esta narrativa até o final, em latim, com comentários e explicações e tudo isso, permaneça aqui. Então curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e, claro, perguntem aquilo que quiserem perguntar, comentem. Muito bem, pessoal. Nós temos aqui, então, uma pequena narrativa, né? Um momento muito conhecido dos evangelhos da multiplicação dos pães. O milagre da multiplicação dos pães. E nós vamos ouvir agora isto em latim, versículo por versículo. In illis diebus iterum cum turba multa esset, nec aberent, quod manducarent, convocatis discipulis ait illis. Então, naqueles dias, in illis diebus, dies, ablativo plural aqui, diebus, então, naqueles dias, iterum, novamente, cum turba multa esset, como fosse uma grande turba, ou seja, uma grande multidão, e estivesse lá, esset, nec aberent, e não possuíssem, quod manducarent, o que literalmente aqui seria então morder, mastigar, manducere, ou mandere, seria um verbo também com a mesma raiz, mandere, aqui manducarent no sentido de comer, nada sólido para comer, né? Quod manducarent, convocatis discipulis, chamados os discípulos, convocatis, novamente, né? Então nós vemos aqui várias vezes na Bíblia, então, este ablativo absoluto, né? Chamados os discípulos, convocatis discipulis, ait illis. Então, disse a eles, ait, é o mesmo que dixit, né? Ou diz, ait illis, misereor super turbam. O que ele quer dizer com misereor? Miserere é o verbo, é um verbo depoente, e ele está dizendo o quê? Que se compadece. Cristo diz, eu me compadeço do quê? Me compadeço desta multidão. E não é só compadecer-se, né? Então claro, compadecer parece quase compatitur, né? Quase sentir o mesmo sofrimento, sofro junto, isto é compadecer-se, sofrer junto. E aqui ele utiliza miserior. Tenho misericórdia também poderia ser, né? Sinto este sofrimento de coração, né? Então, nós temos esta palavra miserere para todos estes sentidos, o sentido mais profundo da compaixão, misereor super turbam. E ainda tem uma explicação aqui, quia iam já, é a mesma palavra, né, pessoal? Só que um pouquinho diferente em latim, que seria jam,
praticamente, por conta deste i, mas nós podemos ler iam, que é o que dá origem ao nosso já. Quia iam triduo. Triduo significa então 3 dias, assim como nós temos a palavra triduo em português. Iam triduo sustinent me. O que ele quer dizer com sustinere me, né? Sustinent me. É me sustentam? Não é literalmente me sustentam. Não é literalmente me seguram, mas é como suportar, como permanecer junto. E ainda tem este sentido de permanecer junto no mesmo propósito, né? Sustinent me, estão aqui comigo, permanecem comigo. Nec habent quod manducent, e não possuem o que comer. Nec habent, possuir, possuem, habent. Nec habent quod manducent. Et si dimisero eos iunos. Então, se eu os mando embora daqui em jejum, iunos, in domum suam. Então, se eu os mando embora daqui em jejum para a sua casa, deficient in via. Então, aqui deficient é quase desfazer-se-ão, né? Quase, na verdade, morrerão, padecerão na estrada, no caminho, né? Não terão onde voltar. Et quidam, não terão como voltar com vida, né? Não terão como chegar às suas casas, né? Et quidam ex eis de longe venerunt. E alguns deles vieram de bem longe. Então, Cristo aqui se compadece daquela multidão. Não é apenas uma multidão qualquer para a qual ele fala. É uma multidão que permaneceu lá. Então, eu não estou dizendo nada que não está aqui, né? Mas nós vemos o seguinte, que eles estão lá por 3 dias. São 3 dias, né? E 3 dias não é um tempo qualquer, né? Então, não é o tempo que se costuma, talvez, passar sem comer, né? Tempo que se costuma passar sem alimento algum. Esta é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a multidão demonstra uma certa virtude aqui, né? Demonstra um interesse especial, sustinent me. Isto aqui é bem importante nestas palavras, de forma bastante sintética, né? Et responderam ei discipuli sui, e responderam a ele, seus discípulos, um de istos poterit quis, hic saturare panibus in solitudine. Então, de onde pode haver alguém que os sacie, saturare, nesse sentido, né? Saturare panibus, de pães, in solitudine, ou seja, neste deserto aqui, nesta região abandonada, neste fim de mundo aqui onde estamos, né? Neste lugar aqui, longe de tudo quanto é, né? de qualquer centro com alimento, cidade. Isso é importante aqui, nós vemos que o milagre vai ocorrer num momento em que não há alimento, não há quem possa trazer este alimento, estão todos distantes de qualquer casa que possa supri-los. Então nós vemos aqui uma situação de quase de vida ou morte, né? Então, como que a turba inteira vai conseguir deixar aquele local? Pode haver então uma confusão, um caos enorme com aquelas pessoas ali há tanto tempo sem comer. Então, é como se, claro que Cristo sabia, né? Nós vemos aqui, Cristo talvez soubesse bem desta situação, já tivesse notado a gravidade daquela situação, assim como os próprios discípulos notaram. Aqui não há nenhuma ênfase nesta
pela linguagem bíblica, não há nenhuma ênfase aqui no sentimento do discípulo, mas apenas esta pergunta: unde istos poterit quis hic saturare panibus in solitudine? Ou seja, talvez houvesse uma grande discussão, uma grande preocupação no coração dos discípulos de saber como, então, o que vai acontecer, como estas pessoas vão sobreviver. Vieram aqui ouvir as palavras do Mestre e voltarão para casa podendo, então, não sobreviver na volta. Como assim? Et interrogabat eos, e perguntava a eles: quot panes habetis? Quantos pães possuís, né? Quantos pães nós possuímos ou vós possuís? Ele pergunta, Cristo aos seus discípulos: quid dixerunt septem? 7. Olha que interessante, né? 7 pães, 3 dias. É claro que nós vamos ter aqui, além de tudo isso, uma outra leitura. Eu não vou me alongar, não vou tratar deste assunto. Se houver algum padre aqui assistindo, um teólogo assistindo este vídeo, pode até esclarecer melhor por que 7 pães. Por que nós temos 7 pães aqui simbolicamente? Porque simbolicamente teria acontecido isso. Lembrando que não são... se os textos são interpretados como algo que aconteceu, mas também tem um sentido especial do acontecimento em si, pela providência divina. Et precipit turbe discumbere supra terram. Et precipit, e ordenou. Então esse verbo precipere aqui, ele está colocado. Então nós temos o verbo atipere, que é receber, aceitar também, mas aqui com este precipere, que seria aceitar antes, vai dar um sentido, na verdade, vai dar um sentido de... E também tem a ver com o verbo capere, que é tomar, né? Pegar. Vai dar um sentido, então, de tomar a frente e dar uma ordem. Et precipit turbe, e ordenou a turba. Precipit turbe discumbere supra terram. Então, sentar-se, disse a turba que sentasse, ordenou a turba toda, aquela multidão que sentasse sobre a terra, supra terram. Et acipiens, e tomando, e recebendo os 7 pães, septem panes. Então, panis, em latim, uma palavra de terceira declinação, tem plural panes, aqui no acusativo e no nominativo. Gratias agens, então, ele que dava graças, gratias agens, que fazia graças, nesse sentido literal seria mais ou menos isso, mas aqui, claro, então, pode ter o sentido também de agradecendo, ele agradecendo, fredit, então quebrou e dividiu, fredit, do verbo frangere, aqui está no pretérito, então fredit, cortou, dividiu o pão, fredit, et dabat discipulis suis, e dava aos seus discípulos, Então, ele dividia o pão e dava aos seus discípulos, agindo graças, Ut apponerent et apposuerunt turbe, de modo que dispusessem para a turba aqueles pães. E eles dispuseram os pães para a turba. Então, olha só, então ele dando graças, divide o pão, deu os 7 pães, deu aos seus discípulos e que dispuseram para a turba. Et habebant piscícolos paucos, e possuíam poucos peixinhos, piscículos.
Aqui é o diminutivo, né? Então, piches seria o plural, e agora no diminutivo, piscículos. Et benedicens, e abençoando-os. Benedicens eos. Aqui eu traduzi com gerúndio, mas o certo seria, numa tradução literal, dizer que bendiz-os. Iusit os quoque apone. Então, ordenou que fossem também disponibilizados, né? Que fossem ali colocados para serem comidos, os peixes. Et manducaverunt et saturati sunt. E comeram e saciaram-se. Saturati, né? Mesmo verbo que nós usamos hoje especificamente para outras áreas, né? Como por exemplo para a química, né? A saturação, ou para o sangue. Para quando algo está cheio, então, né? Está cheio, está totalmente completo. Et sustulerunt quod superaverat de fragmentis. E et sustulerunt quod superaverat de fragmentis septem sportas. Então, superou, então aquilo ultrapassou, né? Então sobraram desses fragmentos, ou seja, destas partes. Então, do verbo frangere, nós temos isto que é fragmentum, aquilo que foi quebrado, aquelas partes pequenas, septem sportas. Então, 7 cestos sobraram ainda. Erant autem quasi quatuor milia. Então, eram, porém, como 4.000, né? Como 4.000 pessoas. Et dimisit eos. E assim, Jesus os dispensou. Dimisit, do verbo mittere, né? Então, enviar, mais este di, dando sentido, então, de dispensar. Né? Assim como nós temos o verbo, vem daqui, de dimittere, demitir. Tá? Notem que nós vemos aqui verbos interessantes sendo utilizados neste contexto, tá? Como sustinere, miserere, como ieiunos, como aqui como um adjetivo, né? Ou como quase como um particípio. O verbo dimittere, domus. Nós temos aqui uma série de relações que nós podemos estabelecer, relações simbólicas. Muitas delas nós vamos ver apontadas realmente na catena áurea, né? Apontadas pelos padres da igreja, pelos santos. Nós vamos ver certa percepção de sentido ainda mais profunda em cada uma dessas palavras. E aqui então fica uma leitura que vocês conhecem o início e o fim, conhecem o enredo, né? Exatamente o que acontece em cada parte desta narrativa, e podem, portanto, aprender um pouco mais do latim e podem arriscar então a leitura no grego, quem já consegue ler os caracteres, tá? Tendo esta tradução latina aqui ao lado, neste livro da Escola Clássica. Pessoal, espero que tenha sido legal, espero que vocês tenham gostado de ler aqui comigo estes versículos. Qualquer coisa perguntem, fico aqui à disposição. Muito obrigado e até uma próxima.